Viver Mais. Oferecimento: Hospital Cíntia Charone. Oi, gente! Que bom poder estar aqui encontrando com você. Que saudade que eu tava, afinal de contas, né? O mês de julho eu dei uma paradinha, mas estava morrendo de saudade. E como é bom retornar, trazendo notícias, novidades da área da saúde, da área do envelhecimento. Como é bom encontrar com você e ajudar todo mundo a viver um pouco mais, inclusive eu mesma. E no nosso Batendo Papo de hoje, nós vamos falar, infelizmente, sobre violência contra a pessoa idosa, que está emergindo aqui, gente, no Brasil, no mundo inteiro e, infelizmente, trazendo um problema grave e crescente para a saúde pública, porque isso interfere em absolutamente várias fases da vida da pessoa. Ela interfere na parte física, na parte emocional, na parte sentimental, na autoestima. E para isso, hoje nós vamos conversar com o Dr. Alexandre. Dr. Alexandre Alcântara, que é promotor de justiça da pessoa idosa lá no Ceará. Trouxe pra gente aqui vários exemplos de como é que eles lidam com isso e vai falar muito sobre a violência contra a pessoa idosa. Teremos também as nossas dicas de prevenção de quedas com a querida professora Sandra Gomes, de São Paulo, que inclusive essa época do ano está aqui com a gente, passando uma temporada, capacitando aí toda a equipe do hospital, como é bom sempre tê-la conosco. Vamos ter também o nosso Movimente-se com o querido educador físico Ney, falando sobre a estrutura corporal e sobre parte de quadril, você não pode perder, hein? E também estaremos aqui apresentando para vocês a capacitação que a gente fez com gerontólogos sobre como é que um idoso envelhece. Existem vários tipos de envelhecimento. Existem os idosos ativos, que estão extremamente independentes, tem os semidependentes e os dependentes. Porém, sempre existe algum tipo de restrição. E nós todos que somos do Hospital Cíntia Charone fizemos uma capacitação junto com vários outros órgãos, como a própria diretoria do Conselho Estadual do Idoso, como o pessoal da OAB, foi muito bacana. Então eu quero mostrar para vocês que coisa diferente e que emoção poder passar por uma coisa que a gente vai viver no futuro para que a gente possa entender cada vez mais o envelhecimento, para entender e saber o que eles passam, todos os nossos idosos. É isso aí, gente, nós estamos começando a viver mais com muita alegria, com muita satisfação e para matar a saudade de cada um de vocês. Há 23 anos foi lançada a Política Nacional do Idoso, antes mesmo do Estatuto do Idoso. E na PNI, Política Nacional do Idoso, existem várias vertentes, inclusive falando sobre segurança do idoso. Porém, ainda está tudo muito devagar. E para tirar várias dúvidas de como se comportar em relação a todo tipo de violência que o idoso possa vir a sofrer, estamos aqui para conversar com o promotor do direito do idoso lá no Ceará, mas que anda por todo o Brasil, nos ensinando sobre como lidar com isso, o queridíssimo promotor Dr. Alexandre Alcântara. É uma honra recebê-lo, uma honra tê-lo aqui para tirar a dúvida da nossa população brasileira, doutor. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Cíntia. É um prazer estar aqui em Belém. Sempre muito bom vir ao estado do Pará, onde eu tenho pessoas amigas, né, e também profissionais das mais diversas áreas que tentam, né, efetivar essas políticas. É um prazer todo nosso. E o senhor esteve aqui a convite do Conselho Estadual do Idoso, né, na pessoa da Valquíria, e deu várias palestras, inclusive lá no nosso hospital, deu palestra também nas universidades particulares, em vários locais. E eu queria saber, doutor, qual é a principal reclamação, a principal queixa do idoso? Você falou muito bem. Na verdade, o Brasil já tem uma legislação, né, que, por sua vez, foi provocada por todo um movimento internacional
a partir da ONU, no sentido de construir tanto uma legislação como umas políticas que efetivamente garantam os direitos sociais da pessoa idosa no Brasil. Mas, infelizmente, o que se demonstra é que, na verdade, a lei para nós ela é pouco, né? Ou seja, a luta pela efetivação dos direitos, ela demanda um esforço tanto do sistema de justiça como da sociedade civil no sentido de efetivar essas leis. Uma das principais violências é exatamente essa violência institucional, quando o Estado ele se omite em efetivar esses direitos. Então nós estivemos aqui discutindo todas essas matizes, né, dessa questão que é muito séria e que a sociedade civil deve realmente ficar atenta. Porque se nós conseguimos, né, alcançar um patamar, né, de ter hoje uma perspectiva de vida em torno de 70, 72, 75 anos, é interessante também que essa vida ela seja vivida com dignidade. E, doutor, eu queria que o senhor explicasse para toda a nossa população qual é a função do promotor do direito do idoso. O que o promotor faz pelo idoso, aonde, em que momento o idoso deve procurar a promotoria? Eu sempre digo que a tarefa de um promotor de justiça no Brasil é extremamente difícil, né? Porque, na verdade, no Brasil nós temos muitas injustiças. Nós somos a 8ª ou 7ª economia do mundo, mas em contrapartida nós temos somente a 85ª ou 6ª colocação em índice de desenvolvimento humano. O que é que isso significa? É um paradoxo a sociedade brasileira, né? Nós temos uma concentração de renda, nós temos um país extremamente rico, mas que infelizmente ainda não distribuiu essas riquezas de forma justa. E há uma expressão muito feliz que diz: onde não há justiça, não há paz. Então, se nós vivemos toda essa situação de violência hoje nos centros urbanos e até mesmo nas cidades do interior, onde outrora havia uma situação realmente de calma, né, de tranquilidade, é por conta dessa situação de extrema injustiça. Então, o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, é inclusive, há vários sociólogos que dizem que uma das grandes inovações da Constituição de 88 foi realmente fazer com que o Ministério Público se tornasse uma espécie de quarto poder, né? Aquele poder que vai buscar efetivamente a efetivação dos direitos, principalmente dos direitos sociais, né? Então, doutor, quer dizer que quando um idoso se sente vítima, seja de violência ou seja de alguma coisa que está trazendo algum prejuízo, ele pode procurar, então, o Ministério Público, através da Promotoria do Idoso, fazer uma queixa e o promotor vai lá e faz com que seja executada. Por exemplo, as leis que foram criadas, estão todas aprovadas, sendo caminho, né, para que eles se protejam, o promotor faz com que seja executada essa lei, é isso? Exato. Deixa eu falar um pouquinho da nossa experiência lá em Fortaleza, né? Nós temos 5 promotores tratando da questão do idoso, 5 que tratam de questões individuais, né? Por exemplo, questões envolvendo violência financeira no âmbito intrafamiliar. Nós temos 3 promotores para cuidar dessas questões individuais. E nós temos 2 promotores que atuam na tutela coletiva. O que significa isso? Esses 2 promotores, que sou eu e a colega, a doutora Magda Kate, nós vamos buscar a efetivação das políticas públicas. Então, nós agimos em direção em duas direções, né? A questão da tutela individual e dessa tutela coletiva. Então, lá em Fortaleza, nós recebemos várias situações de violência vivida individualmente pelo idoso, no âmbito da sua família, da sua residência, na rua, né, em um banco. E também nós recebemos notícias de não efetivação das políticas públicas a partir do município de Fortaleza. Então nós temos, né, tentado realmente tirar do papel toda essa legislação, né, e trazer, na verdade, uma melhor vida, né, para essas pessoas que chegaram, né, ao envelhecimento. Então, doutor, por exemplo, uma das principais queixas, inclusive o senhor ouviu lá, aqui na nossa capital, nós temos a lei municipal que determina que todos os assentos do ônibus são assentos prioritários.
Isso é muito bacana, foi muito legal. Mas quem é que faz se cumprir essa lei? Porque pelo que a gente escutou lá, os nossos participantes falando, não adianta ter a lei porque não tem quem faça cumprir. Os idosos entram, as pessoas fingem que estão dormindo, as grávidas, as gestantes, enfim, todo mundo que é prioridade, entra no ônibus, mas não tem quem faça cumprir. Eles falam com o motorista, mas o motorista não pode chamar atenção, porque o passageiro que está sentado se irrita, quer bater no motorista, quer bater no cobrador. Como é que a gente coloca em prática isso, doutor? Certo. O serviço de transporte público, né, uma cidade como Belém, é um serviço concedido pelo poder público. É um serviço público. Então, na verdade, o órgão gestor desse serviço, né, que deve ser uma autarquia, um órgão do município de Belém, ele deve, né, fazer com que se cumpra a lei. Né? E lá em Fortaleza, eu presido um procedimento que trata dessa questão. Como há em várias cidades brasileiras o mesmo problema lá, e um idoso nos procurou e nós instauramos esse inquérito civil público, que já tramita há mais de ano, né? E nós, depois de uma tramitação muito realmente dolorosa, tortuosa, nós estamos conseguindo fazer com que o poder público fiscalize e as empresas procurem realmente cumprir. É um papel de todos. É um papel do poder público de fiscalizar, é um papel das empresas porque estão cumprindo um serviço público, né, que foi assinado, que foi concedido mediante um contrato de concessão, e com certeza uma das cláusulas dessa concessão foi exatamente cumprir a legislação. E é também um papel do Estado, do município, no sentido de realmente nós temos que trazer esse debate para a educação. Ou seja, nós temos que... Há uma frase interessante que diz o seguinte: a pior violência que se comete contra a pessoa idosa é quando você nega o acesso à educação de uma criança. Veja só a lógica disso. Significa o quê? Uma criança que não teve acesso a uma educação de boa qualidade, com certeza ela vai ter um envelhecimento de menor qualidade. Ou seja, se nós realmente tivéssemos escolas que trouxessem esse sentimento de respeito, né, tanto para os idosos, como, por exemplo, a natureza, a questão ambiental, nós tivéssemos escolas que realmente tocassem o coração das pessoas, no sentido de educá-las, nós talvez não estivéssemos vivendo esse problema e não necessitaríamos de uma lei para dizer, né, que se nós formos para a República de Platão, há uma passagem lá em que ele diz: não adianta querer impor a lei, é difícil impor a lei pela força. Nós temos que convencer, educar as pessoas a aderirem à lei. Ou seja, tem que ter uma aderência, né? As pessoas têm que aderir a esse comando. Ou seja, se não há essa adesão das pessoas ao comando legislativo, nós vamos ter muitas dificuldades. Doutor, eu concordo com o senhor também. Acho que sim, hoje nós já somos vítimas de uma falta de educação, né? A educação das nossas crianças e adolescentes. Acho que é importantíssimo o papel da escola, mas acho também que é importantíssimo o papel da família. A família não educa mais seus filhos. Sim. Eles deixam essa responsabilidade inteiramente nas mãos da escola e esquecem que a principal educação é a que vem de casa. Doutor, nós temos várias perguntas dos telespectadores, então nós vamos agora à primeira pergunta. O que devemos fazer quando o idoso é vítima de violência na própria família? Certo, nós temos, na verdade, várias instituições. Nós temos o Disque 100, que é um serviço da Secretaria de Direitos Humanos. A pessoa, o vizinho, qualquer pessoa, inclusive através do anonimato, pode procurar a delegacia de polícia, pode procurar o Ministério Público, o Conselho, né, Municipal ou Estadual da Pessoa Idosa, e nós temos aí várias instituições que podem e devem receber essas notícias. Vamos então à próxima pergunta. Doutor, o Estatuto do Idoso é muito grande. Como é que eu posso identificar uma violência contra o idoso? Realmente mas não precisa recorrer ao Estatuto para, né, verificar uma violência, né? Violência é todo aquele ato, né, aquela situação ou omissão, né? A violência ela pode ser por ação ou por omissão, né? A ação pode ser uma violência psicológica, uma violência física, uma violência financeira, né? A omissão, os maus tratos, a negligência dos familiares em cuidar de um idoso, por exemplo, que esteja demenciado, né?
Então, na verdade, a pessoa sabe quando ela está sofrendo uma violência, né? E as pessoas, os vizinhos, sabem a situação de violência. Não precisa você ir lá para a lei para ver a tipificação da violência, que nós sabemos exatamente o que significa a violência. É isso aí, gente. E em qualquer situação que você esteja comprovadamente vendo acontecer, seja ela a violência que for, diz que sim. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi um batendo papo super esclarecedor. Muito obrigada, Eu viu, agradeço doutor? o espaço e fiquei realmente satisfeito, muito satisfeito e alegre de estar aqui. Então, é isso, gente. Que nós possamos ter um pouquinho mais de consciência, que nós evitemos todas essas situações. Vamos evitar os maus tratos, seja com idoso, seja com jovem, com adolescente, enfim, com o ser humano. Que você possa ter muito mais amor e que nós possamos viver muito mais. Que Deus abençoe e que todos vocês sejam muito amados. Até o próximo Batendo Papo. Atender quem mais precisa faz parte da história do Hospital Cíntia Charone. Agora com atendimentos a preços acessíveis em 2 unidades novas e modernas. A Clínica Popular da Avenida 3 Corações, na Cidade Nova 3, e a unidade de Icoraci. São consultas em diversas especialidades, exames e o programa Viver Mais de envelhecimento saudável. Eleva, lá em cima. Ligue e marque sua consulta. E no Movimente-se de hoje, eu quero saber, Ney, o que é que a gente aprende com a elevação do quadril, o que a gente melhora? É o bumbum? É o abdômen? São as coxas? E aí, Ney, vamos lá? Olá, Cíntia. O exercício de hoje a gente vai trabalhar as musculaturas do quadril. É um exercício chamado elevação de quadril. E hoje, para me auxiliar, temos aqui a Luciana. Seja bem-vinda, Luciana, novamente. E o seu JC. Tudo bem, seu JC? Tudo bem, tudo jóia. Para o exercício de hoje, você vai precisar de uma toalha e de uma cadeira. Vamos ao exercício? Antes do nosso exercício principal, é interessante que a gente aqueça. Então, para a gente aquecer nesse exercício, a gente vai segurar no quadril, altura da cintura, tá legal? Com as 2 mãos. Ok, Luciana? Ok, seu JC? E a gente vai dar uma rebolada. O que é rebolar? É fazer a circundução do quadril, para liberar, né, a articulação que a gente vai utilizar durante o exercício. Então a gente vai fazer 10 repetições para um lado, terminou e faz 10 para o outro lado. Ok? E hoje o nosso exercício é deitado. Vamos a ele? Vamos começar o exercício deitado sobre a toalha, os pés apoiados sobre a cadeira e os braços na lateral do corpo para apoiar durante o exercício. Vamos elevar devagar o quadril até ficar reto todo o corpo e voltar. Realizar isso de 2 a 3 séries de 10 repetições. Vamos lá, Luciana, vamos lá, seu JC. Valendo. 1, 2, lembrando, respirando, tá? Durante o exercício. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Eleva completamente o corpo, tá, seu JC? Isso, completa o movimento, perfeito. Aí, tá bom, excelente, tranquilo. Alguma dificuldade? Luciano, não. Seu JC? Não. Alguma dor? Que não seja do próprio exercício? Algum incômodo no ombro, na coluna? Não? Perfeito. Esse exercício é para ser realizado de 2 a 3 séries, de 10 a 15 repetições, dependendo do seu condicionamento. Se você se sentir confortável, pode realizar 15, ok? Esse foi o nosso exercício de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo Movimente-se. Olá! Em todas as abordagens em relação à prevenção de quedas, a pergunta que os idosos fazem: como que eu posso mudar o meu ambiente familiar, a estrutura da casa, se eu moro com o meu filho, com a minha filha e eles não querem fazer essa mudança? Entendemos esse conflito, já temos frentes de estudos em relação à questão familiar. É fato que toda família deve contribuir
para a prevenção. E como fazer a sensibilização desta família em relação às necessidades que são decorrentes do envelhecimento? Primeiro, é fazer com que essa família participe das atividades. Isso é muito importante. Reuniões, discussões sobre envelhecimento. Hoje essa temática deve frequentar todos os ambientes e todas as diferentes gerações. Isso é importante porque todos nós vamos envelhecer. E quando nós falamos em casa segura, nós não pensamos apenas no idoso. Nós também temos que pensar nas crianças, nós também temos que pensar nas gestantes, temos que pensar nas pessoas com deficiência, ou então pessoas com mobilidade reduzida, ou que ficou por um período com gesso. Enfim, quando a casa é segura para o idoso, ela é segura para todos. Quando uma cidade é segura, ela é segura para todos. Então, essa visão de que é algo exclusivo, né, transformar um banheiro com barras e iluminação e piso antiderrapante, nossa, esse banheiro parece banheiro de hospital. Não, é um banheiro preparado para evitar quedas. Toda essa visão de inclusão nós temos que trabalhar. Então, por isso que é importante os técnicos profissionais serem capacitados para sensibilizar as famílias participando de eventos para essa discussão e o idoso se empoderando. Essa é a dica de hoje. Agora vocês vão ver exatamente como foi que a equipe que participou da capacitação de como é envelhecer se portou e o que nós descobrimos. Vamos ver juntos agora. Envelhecer com saúde é o objetivo maior dos programas de atenção ao idoso. Mas como sensibilizar quem já atende e convive com aquele idoso que já tem algum tipo de limitação? Como seria se colocar no lugar dele por alguns minutos? Você sabe como se sente uma pessoa idosa de 85 anos e com algumas limitações? Pois é, e se você pudesse sentir na pele por uns minutinhos, como seria viver um momento de idoso, mas com algumas restrições para andar, enxergar, escutar? Isso é possível com uma ajudinha muito especial de uma roupa que trava alguns movimentos da pessoa, nos dá a sensação de que um idoso com limitações tem para andar, para descer rampas, para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Essa experiência foi vivida no primeiro simpósio de capacitação do Hospital Cíntia Charone, com palestras e atividades planejadas para que todos os profissionais do hospital pudessem sentir na pele o que é ser idoso. Essa é a Bianca Romeiro, de uma nova geração de profissionais do Hospital Cíntia Charone, que também está aprendendo a vivenciar o dia a dia do idoso. Ela acabou de fazer o circuito de simulação com a roupa que nos dá a sensação de ter 85 anos. Bianca, foi fácil ter 85 anos? Eu estava vendo as pessoas antes e eu achei que era mais fácil, mas depois que colocaram o peso nas pernas e nos braços e a vista também, que não dá para enxergar direito, eu vi o quanto era complicado. Nosso gerontólogo convidado diz que a vivência de ser idoso muda o olhar de quem trabalha nesse atendimento. Os relatos geralmente, eles são justamente, muitas vezes de angústia, pela pessoa sentir na pele exatamente o que muitos idosos sentem e também de poder se colocar no lugar do outro. Acho que a empatia de você poder sentir é muito importante, né? Se colocar no lugar do outro e ter respeito nisso, saber que um dia a gente pode estar lá também, né? Então eu acho que é isso. Ele diz que os resultados da experiência aparecem de imediato. Olha, os resultados que eu acredito que a gente já começou a ter aqui, inclusive em Belém, das pessoas já dentro do serviço, elas já mudarem algumas posturas, isso é muito importante, e elas começarem a, na hora que a gente faz o feedback, né, que é logo após a sensibilização, as pessoas poderem dizer como que elas vão mudarem essa postura. Essa postura ela é quase que imediata, né, é um start imediato que as pessoas têm em relação a como que elas vão atender melhor esses idosos. Todos os profissionais do hospital passaram pela experiência
que deixou uma lição de amor ao próximo e mais respeito à pessoa idosa. A Leidiane Cardoso é técnica do bloco cirúrgico e está concluindo aqui o circuito de simulação de como ter 85 anos. Leidiane, como é que foi a experiência? A experiência é extraordinária, porque o idoso tem muita dificuldade e assim, a sensação de não escutar e não ver, e o corpo, a sensação que eu estou carregando 400 quilos, uma tonelada. É muito estranho. E nessa idade as dificuldades são muitas, principalmente enxergar. O meu campo de visão agora está totalmente limitado. As minhas forças também e a minha audição também. Eu não consigo escutar bem. Mal dá para eu escutar e entender as minhas palavras. A audição fica bem limitada. Eu vou falar pertinho da Leidiane para que ela consiga me ouvir melhor. O que fica dessa experiência para você? O que fica é que devemos ter mais cuidado ao ver um idoso. Em qualquer lugar onde a gente vá, a gente encontra os idosos. Ter mais paciência, principalmente quando se refere à audição, a visão, porque eles não escutam bem. A sensação é muito ruim, você está tentando entender o que a pessoa fala e a outra do outro lado que escuta bem não compreender, né? E é difícil para o idoso, ele se sente um pouco mais, muitas das vezes até solitário, porque e retraído de fazer perguntas, até em supermercados, né? Abordar alguém, perguntar algo para receber como um preço de alguma coisa e a pessoa não tentar entender que ele não está escutando bem. Então tem um pouco mais de paciência com eles, principalmente quando vê algum idoso na rua, tentando atravessar a rua. É muito ruim, o peso, a força não tem como, a sensação é de medo, até de dar um passo maior que a perna da gente. Então, cada reflexão aqui tem valido a pena. A gente vai deixar a Leidiane terminar o circuito dela, com cuidado aqui com a nossa guia, que vai levando e deixando uma lição de que é muito importante a gente respeitar e ter paciência com os nossos idosos. Gente, eu quero partilhar com vocês que realmente foi um momento muito emocionante, apesar de já estar há 25 anos praticamente na oftalmologia e há bastante tempo trabalhando com envelhecimento. Essa forma de ver o envelhecimento, de ver como o idoso se porta na prática, foi muito emocionante. Chorei muito e com certeza, se a minha vida já era mudada, agora está mais mudada ainda. Eu acho que cada um de vocês, cada um de nós precisa passar por isso, sabe? Precisa experimentar esse momento. Então, eu amei mesmo. Quero agradecer mais uma vez a presença do William Fiore, quero agradecer também a equipe do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Cíntia Charoni, que preparou tudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto profissionalismo. Valeu muito, gente. Muito obrigada, viu? Tudo por um envelhecimento saudável e ativo. E hoje, gente, véspera do Dia dos Pais, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a homens tão queridos do meu coração. Quero dar um beijo pro Mério, pro Glauber, pro Ricardo, pro meu tio querido Adi e dizer que eu tenho muito orgulho de ter tido meu paizinho, Ricardo Charoni, perto de mim, meu avô querido e quantos outros tão importante na minha vida. Quero desejar a todos um feliz Dia dos Pais, que vocês possam curtir os filhos de vocês enquanto vocês têm vida, enquanto vocês têm saúde e que os filhos, quando vocês envelhecerem, possam reconhecer tudo isso que vocês representam na vida deles, como eu reconheço que o meu pai representou para mim. Então, um beijo muito grande, que Deus os abençoe. A todos os meus queridos amigos do programa de envelhecimento, a todos vocês, meus queridos, que assistem ao nosso programa, que tentam levar a vida com mais qualidade de vida. Afinal de contas, gente, o mais importante de tudo não é acrescentar dias às nossas vidas, é acrescentar muito mais vida aos nossos dias, muito mais alegria, muito mais amor, muito mais beijo, abraço, carinho. É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e aproveitem a vida. Vivam a vida!